Oi gente, tudo bem com vocês? FIIs de papel ou FIIs de tijolo para aposentadoria, o Nathan S. Lopes S tá me perguntando aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos aquque ao canal do Holder no YouTube. A gente tá gravando hoje aqui um Café com Holder, que é o quadro do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram para mim lá no meu Instagram, @fabio.holder, se você não me segue por lá. E vamos embora aqui para nossa primeira pergunta do Nathan. Bom, FIIs de papel ou FIIs de tijolo para aposentadoria? Bom, Nathan, o que eu te respondo é que você não precisa se restringir só a FIIs de tijolo ou só a fundos de recebíveis para sua aposentadoria. Mas existe um ponto muito importante que você precisa observar, que é a diferença dos rendimentos entre esses dois tipos de fundos imobiliários. Por quê? O fundo imobiliário de tijolo, ou seja, os fundos que investem em propriedades físicas, eles têm uma característica diferente de valorização de cota e de provento do que os fundos de papel. Porque, para pensar o seguinte, dentro dos fundos imobiliários de tijolo, a gente tem imóveis e esses imóveis tendem a se valorizar pela inflação no longo prazo, assim como os aluguéis tendem a se valorizar pela inflação no longo prazo. Ou seja, quando a gente olha para a cota e faz esse mesmo paralelo, o que a gente observa? A gente observa que a cota tende a ter uma valorização no longo prazo, e é só você olhar o histórico do HGRE, do KNRI, do HGLG, de valor de cota desde a emissão deles. Por que eu peguei esses? Porque esses fundos eles têm um histórico de mais de 10 anos. Reparem que a cota desses fundos imobiliários se valorizou desde a primeira emissão. Então, os fundos de tijolo, normalmente, eles têm um retorno esperado positivo da cota, porque o provento por cota também tem um aumento de retorno esperado no longo prazo, porque os aluguéis também vão sendo corrigidos pela inflação. Então você pode olhar para o provento do fundo de tijolo como se fosse um provento real, como se fosse o aluguel de um imóvel que você recebe, que você pode usar todos os meses, porque ao longo do tempo a tendência é esse aluguel ir se corrigindo pela inflação e mantendo o seu poder de compra. Bom, no caso dos fundos de papel, a gente tem uma diferença bastante relevante. Por quê? E diferente dos fundos de tijolo, que costumam ficar com um portfólio de imóveis por longo prazo e distribuir só aluguel, os fundos recebíveis, por lei também, são obrigados a distribuir 95% da geração de caixa. E por que essa diferença é relevante? Porque os fundos de papel que investem em títulos como, por exemplo, indexados à inflação, ao IGPM ou ao IPCA, mais uma taxa de juros, quando os juros vão entrando, entra a parte da inflação e entra a parte dos juros real. E por lei, o fundo imobiliário ele tem que distribuir 100% desse rendimento. Ou seja, você está recebendo tanto a parte real quanto a parte da inflação, né? Você recebe um retorno nominal inteiro. Ou seja, esse dividendo que o fundo de papel paga, ele tende a não ser reajustado pela inflação, a não ser que você reinvista uma parte dele. Ah, Fábio, quanto? Mais ou menos metade, né? Vamos botar assim uma conta de padeiro. Pode considerar que mais ou menos metade do retorno está vindo da inflação, outra metade é a parte real. Então, se você tiver uma carteira, por exemplo, só de fundos de papel, você não pode usar todo aquele dividendo na sua aposentadoria, porque provavelmente daqui 5, 10 anos você vai estar sem nenhum poder de compra, ou um poder de compra muito menor, porque o seu provento não vai ser reajustado. Agora, por outro lado, isso é compensado pelo dividend yield maior. Os fundos de papel costumam ter um dividend yield maior exatamente porque ele está te distribuindo o retorno total daquele investimento. Então lembre que no fundo de papel você não pode usar todo o seu rendimento, você precisa reinvestir uma parte, que aí sim seus proventos vão aumentar. E no fundo de tijolo, você pode usar todo aquele rendimento de forma real. Mas o prudente, mesmo no fundo de tijolo, é você também sempre está reinvestindo uma parte. Não é você usar todo o provento sempre. Porque, afinal de contas, a gente pode ter alguns períodos onde o preço do metro quadrado caia, do aluguel do metro quadrado caia, você tem uma redução dos seus proventos. Então, o ideal é sempre você estar reinvestindo uma parte dos dividendos da sua carteira de volta para você receber mais dividendos no mês seguinte. Um ponto que chama bastante atenção também é uma certa vantagem tributária para os fundos de papel. Fábio, você não gosta de fundo de papel e agora você está falando que tem vantagem? Bom, a gente tem que falar a verdade. Os fundos de papel, como eles distribuem todo o retorno em forma de dividendo, as cotas elas tendem a se lateralizar. Vou pegar dois exemplos aqui, o MXRF e KNCR. Esses dois fundos imobiliários têm bastante tempo de bolsa. Se você for ver, as cotas ficam praticamente de lado, porque esses fundos estão distribuindo ali 100% dos rendimentos e fica dentro do fundo sempre o mesmo valor, sempre o mesmo patrimônio. Então as cotas dos fundos de papel elas não se valorizam e, portanto, caso você queira vender no futuro essas cotas e trocar para alguma outra locação, você consequentemente muito provavelmente não vai pagar imposto, não vai pagar os
uns 20% de ganho, porque a cota não vai ter valorização. Tributariamente, o fundo de papel é um pouquinho melhor. Ah, Fábio, então eu vou ter só fundo de papel? Não, mas entenda que existe essa certa vantagem tributária no longo prazo. Próxima pergunta aqui do BR Elétrica. O que você acha do FII HGRE? Cara, os fundos de tijolo, eu tô para fazer um vídeo aqui no canal só sobre fundo imobiliário de tijolo, todos eles passaram por uma certa dificuldade nos últimos anos. E isso também se aplica aos REITs, né? Os primos dos fundos imobiliários são listados lá nos Estados Unidos, que são do segmento de escritórios. Por quê? Porque a indústria como um todo, são vários fatores, tá? Vamos pegar os fundos imobiliários aqui no Brasil. A gente tem as empresas usando cada vez menos metros quadrados por funcionário, ou seja, as empresas cada vez ficando mais exprimidas em espaços corporativos, obviamente para economizar nos aluguéis. Então a gente tem uma redução de demanda por esse tipo de imóvel. A gente teve até 2016 um aumento de oferta gigantesca por esse tipo de imóvel, muito imóvel disponível na cidade de São Paulo, que é onde a maioria dos FIIs possuem imóveis. A vacância ela era tão grande em novos empreendimentos que muitas vezes os donos puxavam inquilinos de outros imóveis, pagando a multa para esses inquilinos saírem, pagando a mudança, dando carência só para não ficar com a despesa de condomínio e a despesa de IPTU daqueles imóveis vagos. Então isso realmente impactou muito a indústria de São Paulo, fez o preço do metro quadrado junto com a menor demanda por metro quadrado das empresas cair de forma relativamente forte, os fundos imobiliários ficarem com a vacância grande. Então praticamente todos os fundos imobiliários de escritórios não performaram tão bem como, por exemplo, a indústria de fundos imobiliários de logística, que performou muito bem ao longo da última década. Quando a gente pega os fundos de escritórios como HGRE, como o BRCR, o JSRE, PVBI, que é um pouquinho mais recente, mas são fundos que sofreram por causa da indústria como um todo. Isso acontece muito com os REITs também. Normalmente, quando a gente tem um segmento indo muito bem, por causa da demanda específica, da dinâmica de oferta e demanda daquela tipologia específica de imóvel, a gente tem todos os FIIs performando bem daquele setor. Pega praticamente todos os fundos de logística performaram bem na última década, porque a indústria ficou muito aquecida. E o contrário aconteceu também com os fundos imobiliários de escritório. Então existe uma certa sina dos fundos imobiliários de escritórios, que é basicamente essa dinâmica dos últimos anos. Para piorar, a cidade do Rio de Janeiro também afundou. O governo do Rio de Janeiro já está há alguns anos sem dinheiro para conseguir pagar suas despesas. A Petrobras saiu do Torre Almirante, a Caixa saiu do FAMB. Então assim, a indústria foi bastante impactada nos últimos anos de uma forma geral, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que é onde estão os principais imóveis. A gente não tem tantos imóveis assim de escritório. Se a gente for parar para ver, a gente tem JSRE, a gente tem BRCR, fiz um vídeo recente falando sobre ele aqui. A gente tem Vino, que é uma tipologia um pouquinho diferente, mas é escritórios ainda. A gente tem o GWIR, que tem quase 900 milhões de valor de mercado, mas tem só um imóvel, inclusive que é um imóvel aqui em Brasília, aqui perto da minha casa, inclusive direto eu passo na frente dele. Ou seja, é um fundo muito grande, mas é um fundo que tem só um imóvel. A gente tem um PVBI, que é um fundo um pouquinho mais recente, mas que tem uma qualidade boa de imóveis, uma vacância controlada. É até hoje, na minha avaliação, um dos melhores fundos de escritórios que a gente tem na bolsa. Então a indústria toda de escritórios foi impactada de uma forma relativamente severa nos últimos anos. Talvez a gente esteja vivendo uma recuperação das lajes corporativas com essa absorção que a gente está tendo dessa oferta maior que foi gerada ali até 2016, 2017. Quais os riscos de um REIT ou fundo muito alavancado? Tanel perguntou. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu li há muito tempo atrás a carta de um gestor de REIT das antigas lá nos Estados Unidos, que ele falava sobre alavancagem nos REITs. E o que ele falou nessa carta, eu procurei essa carta recentemente, não consegui achar, tem na internet. Se eu achar, vou botar no link lá da descrição. Mas ele fala bastante sobre essa parte de endividamento e como o endividamento tende a não ser tão bom para esses veículos quanto é para as empresas. Como assim, Fábio? Não sei se você sabe, mas as empresas elas pegam dívida porque os juros da dívida elas abatem da base de cálculo do lucro, ou seja, receita, custo, despesa com juros, e aí você chega no lucro tributável e aplica a alíquota de imposto. Isso para uma empresa. Os fundos imobiliários e os REITs, eles são imunes de imposto dentro do veículo. Então, o fundo imobiliário não paga imposto internamente e os REITs também não pagam imposto internamente. É óbvio que o FII e o REIT, eles pagam o IPTU, que é o imóvel da propriedade. Eu tô falando de imposto sobre resultado. Quando um fundo imobiliário pega dívida, os juros da dívida não vai abater em base de cálculo nenhuma, porque ele não paga imposto sobre o resultado. Esse teorema é conhecido também como teorema de Modigliani-Miller, que fala sobre essa estrutura financeira das empresas. Já fiz vídeo aqui no canal falando só sobre o endividamento das empresas, por que elas fazem isso. Vou deixar o vídeo aqui para você entender um pouquinho melhor. Também vou deixar o link da descrição, meu e-book. Se você ainda não baixou, o e-book tem mais de 200 mil downloads. É um e-book sobre como selecionar empresas por longo prazo. Você que gosta de fazer o buy and hold também. Então corre lá para baixar, um material gratuito. É um material que eu tenho certeza que você vai gostar.
ajustar. Sim, então os FIIs e os REITs, como eles não têm que pagar imposto sobre os resultados, pegar a dívida nada mais é do que tomar um pouco mais de risco. E no caso dos fundos imobiliários, isso é um pouco mais grave do que dos REITs, porque os fundos imobiliários costumam pegar dívidas caras. Afinal de contas, a gente está aqui no Brasil e ninguém vai querer receber um retorno menor do que, por exemplo, dos títulos públicos ao contratar uma determinada dívida. Então, normalmente, essa dívida ela é muito pertinha do cap rate, que é o retorno que o fundo imobiliário vai ter ao comprar uma determinada propriedade. Então, como que o fundo imobiliário gera valor com a dívida? Ele toma uma dívida em uma determinada taxa, como por exemplo IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, e tenta comprar um imóvel que vai render para ele IPCA mais 7, mais 8, mais 9 ou mais 10, porque essa arbitragem de diferença é o que vai sobrar de dinheiro para pagar para o cotista para aumentar o provento dele. Só que a alavancagem financeira, ao mesmo tempo que quando as coisas vão bem, ela gera muito resultado para o cotista, quando as coisas vão mal, ela tende a gerar um resultado muito pior para o seu cotista. Ou seja, o fundo imobiliário se endividou, investiu em um imóvel que ficou com a vacância muito alta durante muito tempo, e aí o fundo vai ter que pegar dinheiro dos outros aluguéis do portfólio para pagar os juros da dívida e a amortização, ou vai ter que dar o imóvel que ele adquiriu com aquela dívida em garantia. As coisas, quando não vão bem na alavancagem financeira, geram resultados piores do que anteriormente. É óbvio que para as empresas que pagam o imposto ali sobre o resultado, que tem o benefício da dívida, isso também é verdade. Uma empresa que tem dívidas, ela é sempre mais arriscada do que se ela não tivesse dívida. Só que como existe esse benefício fiscal, acaba que a dívida fica muito baratinha para as empresas. No caso dos REITs, como a gente está falando do mercado norte-americano, que é o maior mercado do mundo, normalmente os REITs eles conseguem pegar dívidas muito baratas, de 2% ao ano, 3% ao ano. Tem vários REITs que pegam dívidas muito baratas e compram imóveis que vão render 5, 6, 7% ao ano. Então esse spread entre os juros da dívida e o retorno que o REIT vai ter com a aquisição de um ativo costuma ser maior, o que potencializa mais e gera mais resultado para os cotistas do que no caso dos fundos imobiliários, onde esse spread ele é bem menorzinho. Mas de qualquer forma, os fundos imobiliários eles costumam ser muito pouco endividados. Até onde eu sei, o BRCR hoje é o fundo imobiliário mais alavancado que a gente tem na indústria. O HGLG, que alguns anos atrás nem tinha dívida, hoje tenta ficar ali perto de 20% do valor dos ativos em nível de endividamento. Então, de qualquer forma, normalmente os fundos imobiliários aqui no Brasil eles têm um endividamento muito baixo. Então, se as coisas derem errado também não vai impactar tanto o fundo, mas também se os empreendimentos onde ele alocou o capital forem bem, isso vai aumentar um pouquinho os resultados. Mas não é algo para você se preocupar, a não ser que algum fundo que você invista comece a tomar uma dívida muito grande, de 50% do valor dos ativos, 60% do valor dos ativos, aí você começa a se preocupar um pouco mais. Lembrando que os fundos imobiliários, diferente dos REITs, diferente das ações no Brasil, diferente das empresas no mundo, eles não podem contratar dívida livremente. O fundo imobiliário não pode ir no banco pegar uma dívida, ou ele não pode emitir uma debenture, por exemplo, ou pegar uma dívida com um terceiro. O que o fundo imobiliário pode fazer é pegar um fluxo de aluguéis que ele tenha, de algum imóvel que ele é proprietário, e securitizar esses recebíveis. Ou seja, ele contrata uma securitizadora que vai achar um investidor que vai emprestar dinheiro para o FII e vai ficar com esses aluguéis futuros contratados por um determinado prazo de algum determinado imóvel. É como se ele estivesse antecipando os aluguéis à taxa de juros, que é a taxa de juros desse empréstimo. Então o fundo imobiliário ele normalmente tem a sua dívida atrelada a um fluxo que ele está cedendo para um terceiro. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. Não esquece de fazer o download do e-book que eu deixei lá embaixo e eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Na sua carteira, assim como eu, você tem muito mais FIIs de tijolo ou você tem muito mais FIIs de papel, de recebíveis? Ou até fundos de fundos que eu, Fábio, pessoalmente, aí sim eu não consigo nem olhar, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.